Sabe por que muitas vezes nós andamos tristes, ansiosos? Uma das respostas para isso tem a ver com o fato de que muitas vezes nós estamos depositando a nossa alegria, nós estamos colocando, fazendo de algo a razão da nossa vida, e esse algo não é Cristo. Bom dia, mais uma vez a gente está aqui no nosso devocional, voltando, na semana passada não consegui fazer, acho que eu fiquei com a dengue, terrível, não consegui gravar os vídeos, ainda tive que viajar, terrível, quer dizer, não sei se foi dengue, viu? Mas, meu Deus do céu, gente, vocês não têm noção. Mas estamos bem novamente. Então vamos lá. Filipenses 1:21. Pois para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. O que significa essa expressão, o viver é Cristo? Para você, viver é o quê? Por exemplo, tem gente que fala assim, meu filho é a minha vida. É uma maneira diferente de falar a mesma coisa que Paulo está falando aqui, ó. Para mim viver é. Para essa pessoa, o viver é meu filho. Para mim, o viver é a minha carreira. Então, inúmeras vezes que você fica triste e ansioso tem a ver com isso, com os ídolos que você vai criando. Porque um ídolo é um falso Deus. Deus é aquele que é a razão da nossa existência. Paulo disse, em Deus nós movemos, existimos. Nele nós vivemos. Então, quando você faz do seu filho, da sua carreira, da sua liberdade, qualquer coisa, a razão da sua vida, obviamente você vai ficar ansioso e triste. Por quê? Porque são deuses menores. Pense se Paulo falasse assim, para mim o viver é pregar. Paulo, quando escreveu isso aqui, estava preso. Para mim o viver é pregar. E aí ele não podia pregar mais, que ele estava na cadeia, aí acabou a vida dele. Se você diz, para mim o viver é meu filho, aí seu filho morre, acabou a sua vida. Para mim o viver é casar. Se eu não casar, acabou a minha vida. Então, é isso que Paulo está dizendo. E esse é um segredo, para que a gente não viva ansioso nem triste. Vamos dar um exemplo, quer ver? Ó? Se para você o viver é casar, você é uma menina aí, um rapaz, ou um pai que fica preocupado se o filho vai casar ou não. Para mim o viver é casar, essa é a razão da minha vida. Aí você fica com medo, e se eu não casar? Aí você fica ansioso. E aí você também fica triste, e se eu não casar? Agora, se você entende assim, não, para mim o viver é Cristo. Eu vou casar se Deus quiser. Se Deus não quiser que eu case, eu não vou morrer. O casamento não é um ídolo para mim. Eu faço outra coisa. Entende? Entende como que é central? Eu estou pregando, quinta-feira na minha igreja, uma série chamada Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. E eu tenho mostrado isso, como que Paulo, ele estava preso, gente. E mesmo assim ele escreve uma carta que muitos dizem a carta mais alegre do apóstolo Paulo. Ele escreve uma carta sobre felicidade na cadeia e contra a ansiedade na cadeia. Por isso eu intitulei Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. É espetacular isso. E tudo tem a ver com a fé de Paulo. E a fé no quê? A fé de que Cristo é a razão da sua alegria. O Martin Lloyd-Jones, falando sobre isso, ele disse assim, o que seria isso? Dizer que Jesus para mim o viver é Cristo. O que significa isso? Martin Lloyd-Jones explica. Paulo está dizendo que ele ama Jesus. Ou seja, que ele coloca Jesus como o seu maior amor. Lembra quando Jesus disse que tinha um homem com muitas joias, muitas pérolas, mas quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo para comprar aquela pérola. É só uma parábola para falar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, acima dos seus pais, da vida, acima de todas as coisas. Então é isso que a gente está vendo aqui, Paulo falando para mim, o viver é Cristo Ele é a razão da minha vida. Ou seja, nem a minha família é a razão da minha vida. Se a minha família morrer, é possível que a família da gente morra? Ou nos abandone? Óbvio. A Bíblia diz que a família de Jesus saiu para tentar prendê-lo, porque dizia que ele estava louco. Mas e daí? Quem disse que a nossa família é o que nos mantém de pé? É por isso que Paulo está preso. E ele está de cabeça erguida. Porque para ele o viver é Cristo. Ele entendia que todas as coisas na vida dele existiam para a glória de Deus. E que elas não existiam por elas mesmas. Que, na realidade, o grande propósito existencial de Paulo é servir a Deus. Então, se estou casado, esse é o meu propósito agora. Agora fiquei viúvo, vou glorificar a Deus assim. Vamos ficar triste? Óbvio. Mas dizer, acabou minha vida. Não, por quê? Porque a minha vida acabaria se Cristo morresse.
deixar de existir, o que não é possível. Então, para mim, para o cristão, qual que é o segredo de uma vida incorruptível, que nunca se acaba? Cristo. Cristo sendo a razão da sua existência. Porque qualquer outra coisa pode ser arrancada de você, Cristo não. Então, esse é o sentido de para mim o viver é Cristo. Então, você, menina, quer casar, é um bom desejo, mas isso não é a razão da sua vida. Você, pai, que quer que seus filhos casem, isso é um bom desejo, mas isso não é a razão da sua vida. Você que deseja abrir uma empresa, isso é um bom desejo, mas não é a razão da sua vida. Faça tudo o que você puder para que isso aconteça. Mas, se você notar que Deus não quer isso, que as portas se fecharam, né, eu já contei isso tantas vezes, eu queria ir para São Paulo e fiz tudo que eu podia, não deu. Eu desliguei o telefone e falei, tá bom. Para mim o viver não é ir morar em São Paulo. Para mim o viver é Cristo. Se Ele quer que eu fique aqui, vou ficar aqui. É isso, essa é a razão da minha vida. Ele. Pense, por exemplo, na velhice. Quando a gente vai ficando mais velho, muitas coisas a gente não pode fazer mais. Não dá. Não dá. Um hobby você vai ter que deixar de fazer, porque é coisa de molecão, você vai ficando mais velho. Agora, se você pensa, esse hobby aqui, sei lá, jogar bola, sei lá, alguma coisa mais perigosa. E aí você fez a vida inteira. Aí tem gente que fica depressivo por conta disso. Porque vai ficando velho e não pode mais fazer. Mas o cristão, ele fala, para mim viver é Cristo. Se eu não puder fazer isso, eu faço outra coisa. Ou outra coisa e outra coisa. Então, esse é o grande segredo para você não viver triste e nem ansioso. Por que você fica ansioso também? Se você coloca um objetivo, seja casar, abrir uma empresa, como a razão da sua vida, para mim o viver é casar, para mim o viver era abrir aquela empresa, aí você fica assim, poxa, se isso não der certo, porque a possibilidade de não dar sempre existe. Ah, meu Deus, aí o que vai ser de mim? Ah, meu Deus, aí você fica ansioso. E se você fala assim, e daí? Se não der, faça outra coisa, tenta outra coisa, ou tenta de novo mais para frente. Tá vendo? Esse é o grande segredo para você lidar com a ansiedade. Agora pense no rapaz que vai fazer um vestibular, prestar um vestibular, pensando, se eu não passar aqui, acabou minha vida. Nossa, ele vai tremer que nem vara verde. Nossa, aí no estado de vocês usa essa expressão? Deixa aqui nos comentários. Agora, se ele falar, ele pensa, puxa, eu gostaria tanto de passar. Nossa, eu gostaria tanto. Mas eu gosto mais ainda do meu Senhor. Eu vou fazer tudo, o meu máximo para passar. Meu máximo. Se o meu máximo não for o suficiente, vou entender que Deus quer outra coisa de mim. Que nem um fio de minha cabeça cai se não for da vontade dele, quanto mais passar ou não passar numa prova. Esse cara vai em paz. Na minha opinião, tem até mais chance de passar. Porque passar na prova para ele não é a razão da vida dele. Cristo é a razão. Alguém pode tirar Cristo dele? Não pode. Então vai ficar ansioso como? Que ele sabe disso, não importa o que aconteça, Deus vai estar comigo e vai estar me sustentando. Ai, meu Deus, isso para mim é tão claro isso. Tem dia que eu fico com vontade de enfiar isso assim, abrir a cabeça do povo. É tão claro para mim que se você tem esse entendimento, esse é o segredo para você lidar com a tristeza e com a ansiedade. Para mim o viver é Cristo. É por isso que Paulo está na cadeia de cabeça erguida. Porque para ele, Cristo é a razão da sua vida. Não era o ministério dele, não era nem os irmãos, que ele ficou longe dos irmãos. Não era. Só um parente, algum hobby que ele tinha lá fora, que ele não podia mais fazer. Não, para ele o viver era Cristo. Ele existia para a glória de Deus. Por isso ele se adaptava em qualquer lugar. Eu já falei isso tantas vezes. Eu tenho me esforçado para não ter tantos gostos. Eu tenho me esforçado para gostar do que Deus me dá. É simples assim. Minha cidade é a melhor que Deus poderia me dar, eu estou feliz aqui. Nem fico, lá em tal lugar. Acho tão feio, a pessoa mora no Brasil, fica reclamando do Brasil, quer mudar de país, sem problema, que Deus abra a porta para você um dia. Mas você não vai ser feliz lá se você não aprender a ser grato com o que você tem hoje. Né? Seja grato. Esse é o grande segredo de uma vida de paz e felicidade. Esse coração mesmo submisso, como um escravo mesmo, que se submete ao Senhor. Então é isso. Para mim, viver é Cristo significa dizer que
Ele é o meu maior amor. Para mim dizer que Cristo, para mim o viver é Cristo, significa dizer que Ele é a razão da minha vida, que Ele é o objetivo da minha vida, que Ele é a alegria da minha vida. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver não é o meu trabalho. Para mim o viver não é um hobby. Para mim o viver não é a minha família. Tudo isso pode ser arrancado de mim. Cristo não. Aí está o segredo da força de Paulo. Aí está o seu segredo para que você seja forte. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Ó Pai, cada um de meus irmãos que estão me ouvindo agora, eu peço em primeiro lugar que o Senhor abra o entendimento de cada um deles para que eles sejam cheios da palavra do Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, que o toque do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles para mais uma semana de desafio. Que a graça do Senhor esteja com eles. Que teu Espírito Santo esteja os acompanhando. Livra o Senhor de todo mal, fortalece o teu povo. Aqueles que estão agora aqui angustiados, com medo em relação a qualquer coisa, fortalece o teu povo. E ouve a nossa oração, Pai. Faz um milagre nas nossas vidas, aqueles problemas que temos enfrentado que não tem uma solução humana muitas vezes. Para nós não importa. Nosso socorro vem do Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Ouve a oração de cada um dos teus filhos aqui. Nos conduz ao arrependimento e a uma vida de fé. Fortalece cada um dos teus filhos que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês.